tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Jesus, o bom pastor. Que canção linda. Medita nessa canção. Mestre, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Pastor, de nada eu tenho falta. Jesus, o nosso bom pastor. Eu quero compartilhar uma reflexão com você hoje, nessa noite. Nós saímos do ano de 2023, estamos no ano de 2024. E quantas coisas a gente presenciou, ficou sabendo, vivenciou em 2023. Quantas percas, né? De 2020 para cá a gente teve aí Covid, teve muitos, pelo mundo espalhado, terremotos, né? Terremoto na Turquia que matou aí mais de 4.000 pessoas, guerra, né? Rússia atacando a Ucrânia, agora, né? Israel também tendo que se defender daquele grupo, Hamas, né? Ô John, Pai do Senhor Jesus, John. E, irmãos, quantas coisas estão acontecendo e de maneira tão rápida, ano a ano, mês a mês, é terremotos, é desastres, são guerras e rumores de guerra. E quantas mortes, quantas percas, né? Você mesmo, talvez você perdeu alguém da sua família naquele período de Covid, né? Eu também perdi da minha família. E cabe a nós refletir o que será que mais importa nessa vida, nesse pequeno trecho de vida, né, que gira em torno de 80 anos, né? A nossa vida média, mais ou menos em torno de 80 anos, se tiver saúde, talvez 90. Quem vive 90 é privilegiado, né? Eu quero trazer uma reflexão hoje para nós, né, que eu tenho refletido sobre isso, e o Senhor me deu uma palavra há mais ou menos 9 anos atrás, quando eu retornei para o caminho. Quando eu falo retornei para o caminho, retornei para Cristo, porque Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é o caminho, né? E Ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, que está lá em João capítulo 1, é Cristo. Ele é a palavra. Ele estava no começo. Ele sempre esteve presente desde a criação do mundo, desde a criação do universo. Na verdade, nele está a criação. É Cristo. No Antigo Testamento a gente não tinha esse nome, né? A gente tinha o anjo do Senhor apareceu a Abraão, o anjo do Senhor apareceu para Moisés, né? Mas agora esse anjo do Senhor ganhou um nome, que é o Filho de Deus, Jesus o Cristo. Quando diz lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá lá, façamos no plural. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, Espírito Santo, talvez anjos. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para nós, o que mais importa para a nossa vida. Eu quero ler aqui em Eclesiastes. E dentro dessa reflexão eu quero
te perguntar quanto custa o seu tempo ou quanto custa o nosso tempo. Salomão fala aqui em Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche, assim que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Isso aqui é o sábio Salomão falando. É um homem que refletiu muito sobre a vida, e durante o tempo que ele pisou, que ele ficou aqui na terra, ele observou tudo. E ele trouxe muitas reflexões e ensinamentos dentro do que ele pôde observar. Capítulo 9, versículo 9. O que foi será? O que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Presta atenção no que ele diz aqui. Gerações vêm, gerações vão. A terra permanece a mesma. No versículo 4. Aí no versículo 5 ele diz: o sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. Presta atenção que ele está dizendo o quê? Que tudo nessa terra é repetitivo. Tudo aqui nessa vida se repete. Né? Nós acordamos, né? O sol nasce, depois o sol se põe no mesmo lugar, o sol nasce no mesmo lugar e depois se põe no mesmo lugar. Todos os dias nós temos um horário para chegar no serviço. Depende do seu emprego, você tem um horário determinado para chegar, um horário determinado para sair para o almoço, para voltar e para sair para ir embora. É isso que ele está falando. Aqui na Terra a vida ela é repetitiva. Versículo 10. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já existiu em épocas anteriores. Presta atenção, ele fala nada é novo, né? A gente vê talvez alguém fazendo algo novo aqui e fala: isso é novo. Mas ele está dizendo aqui nada é novo, porque em alguma época, em algum momento já existiu, em culturas diferentes, com roupas diferentes e ferramentas diferentes. Presta atenção, as pirâmides, irmãos. As pirâmides, como que alguém construiu aquilo, um monumento daquele, com pedras daquele tamanho? Aí esses dias eu vi um meme, tem uma foto lá da seguinte forma. Tá lá as pessoas construindo a pirâmide. E aí um reclama: mas que trabalho duro, que difícil é isso. Aí o outro fala: não, mas em alguma geração, em algum momento, as pessoas vão olhar para a pirâmide e vai nos aplaudir, vai nos elogiar por esta criação. Aí depois mostra um turista da atualidade lá tirando foto da pirâmide e dizendo: só pode ter sido os extraterrestres. Tá vendo? Que incrível, né? Muitos hoje acham que são os extraterrestres. E não são, somos homens. Porque foi feito a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma capacidade imedível. É por isso que as coisas evoluem. É por isso que a cada dia a tecnologia ela se supera. Porque o homem ele vai evoluindo e ele vai evoluir enquanto existir. Porque fomos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Presta atenção numa coisa. Por que temos essa necessidade de Deus? Por mais que talvez alguém se ache ateu, né? Declare-se ateu. Por que a riqueza, as coisas ou as pessoas não preenchem aquele vazio que temos? É porque existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. E nós fomos feitos para Ele, para adorar a Ele. E quando não o adoramos ou o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, é aonde caímos nesse vazio, nessa solidão, que nada preenche, nem pessoas, muito menos dinheiro,
E Salomão ele continua aqui a sua reflexão e ele diz no versículo 11: já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois delas. O que ele está dizendo? Quando essa vida passar, ou a nossa vida terminar, muitas pessoas não se lembrarão mais de nós. Ninguém mais se lembram de quem eram os egípcios, ou ficam falando nisso a vida toda. Então é isso que ele está falando, as coisas se renovam e quem já foi não é lembrado mais. 12. Eu, o sábio, ele falando dele, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Irmãos, a questão aqui é: quanto custa o nosso tempo? Quanto custa o seu tempo? Muitas pessoas perdem os filhos para o mundo. Eu falo assim, para as drogas às vezes. E talvez lá na frente ele fala: mas o que faltou? Eu dei o melhor professor, eu dei os melhores brinquedos, eu dei a moto, eu dei o carro, eu dei tudo que ele queria. Mas a grande questão é, nós doamos a nossa presença, nós doamos o nosso tempo. É por isso que eu pergunto, quanto custa o seu tempo? Quanto custa o nosso tempo? Irmãos, é melhor a presença do que coisas. É melhor o nosso tempo do que dinheiro. Nada paga ou substitui a minha presença, a sua presença, com a sua família, com seus filhos, com aqueles que você ama. E Jesus fala sobre isso também um pouco, lá em Mateus 6, eu quero ler aqui só do 25 em diante. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora na duração da sua vida? Quem aqui, qual de nós, podemos acrescentar uma hora à duração da nossa vida, por mais ansioso ou apressado que esteja? Nenhum. E na verdade não sabemos nem o dia e nem a hora que será que terminará a nossa vida aqui nessa terra. É por isso que eu digo, devemos valorizar o que importa. Devemos valorizar o amor que é Deus e refletir esse amor e reproduzir esse amor na nossa família, principalmente nos nossos filhos, nossos pais, nos nossos amigos, na sociedade. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu tenho refletido também sobre isso, porque quanto sangue ainda será que tem que ser derramado? Quanto custa o nosso tempo? O nosso Deus derramou o sangue dele na cruz para nos salvar. E ele pregou o amor e ele fala: não fiquem ansiosos, não sejam usurentos. O que é usurentos? Querendo mais e mais, sem limite, trabalhando incansavelmente, não tira um dia de descanso, não tira um dia para a família, não tira um dia para os filhos. O problema não é trabalhar, na verdade devemos trabalhar. Eu trabalho. A questão é, eu paro, eu tiro um dia de descanso, eu fico com a minha família, eu vou na apresentação da escola da minha filha ou do meu filho, eu estou presente na vida dele, eu estou presente na vida da minha esposa, eu estou presente na vida do meu esposo. Um dia eu, nessa correria da vida e dando mais valor ao dinheiro, trabalhava, viajava. Um dia minha esposa triste, eu perguntei o que estava acontecendo. E ela falou bem assim,
Primeiro eu falei assim, por que você está assim? Eu te dou tudo, aqui em casa não está faltando nada, a casa é boa, tem comida, tem eletrodomésticos, tá tudo, nós temos conforto. Mas ela falou, eu preferia morar numa casinha mais simples, mas ter a tua presença, ter o teu amor, a tua consideração. Irmãos, pessoal, coisas, dinheiro, nada disso vamos levar quando dessa terra nós partirmos. A única coisa que vamos levar são memórias. É o amor que doamos. Reflita sobre essa questão. Jesus contou uma parábola de um homem que num determinado ano ele plantou e colheu muito. Ele colheu tanto que o celeiro dele, o depósito que ele tinha, não cabia a colheita que ele tinha feito. E ele fala bem assim, vou construir um celeiro maior. Ele derrubou aquele celeiro pequeno, construiu um maior, guardou tudo que ele tinha colhido e falou, agora eu vou descansar e desfrutar de tudo que eu tenho. Vou ficar um tempo descansando. Aí Jesus falou bem assim no final, mal sabia ele que naquela noite ele partiria. Deus o chamaria. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Não guarde muita coisa, não. Se você pode ajudar, ajuda. Se você pode ofertar, oferte. Ajude o próximo. Ame o próximo. E aqui no capítulo 6, se você ler aqui a partir do versículo 19 até o versículo 34, você vai ver que Jesus dá todas as recomendações para não entrarmos em depressão. O que ele diz? Seja feliz nas coisas simples. E ele ainda fala, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então o que ele quer dizer? Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você é hoje. Com a família que você tem. Porque o dia de amanhã não sabemos. Então, não é a questão eu pensar assim, quando eu ter eu vou ser feliz, quando eu ser eu vou ser feliz, quando eu tiver eu vou ser feliz. Não. É ser feliz agora com o que você tem. Essa é a felicidade. Ser grato. Agradece que cresce. Agradece que multiplica. Você acordou? Agradece. Você tem uma bicicleta? Agradece. Se você anda de a pé? Agradece. Você tem 2 pernas. Tem arroz e feijão? Agradece. Jesus já te deixou passar fome? Acredito que não. Que nunca deve ter faltado alimento. É o que ele está falando. Se eu cuido das aves do céu, que dirá vocês que são feitos à minha imagem e semelhança, e são meus filhos. Então ame enquanto é tempo. Faça as mudanças necessárias para 2024. Ame os que estão próximos de você, porque o mandamento é ame a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como se fosse você mesmo. Próximo é quem está longe? Não, próximo é quem está perto. É sua esposa, seus filhos, sua família. Ame, ame e ame. Essa é a minha recomendação. Por quê? Afinal de contas, o que importa é o amor. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora me resta a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Por quê? O amor é Deus e o amor é eterno. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.